Olá, queridos! Quando os judeus estavam cativos na Pérsia, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, nos dias do rei Assuero, a conduta da rainha Vasti fez com que fosse deposta e uma nova rainha foi colocada em seu lugar. A nova rainha chamava-se Ester. Ela era judia, porém ninguém sabia disso na corte. Ester era órfã e foi criada por um primo mais velho chamado Mordecai. Ele era temente a Deus e não se curvava diante de deuses ou homens. Essa atitude gerou um grande problema para ele e seu povo, porque um dos homens mais importantes do reino persa, chamado Amã, que recebia honras como príncipe, passou a odiar Mordecai por ele não se inclinar nem se prostrar diante dele quando passava. Foi então que Amã, fazendo uma intriga no palácio, propôs ao rei Assuero um decreto que exterminaria todos os judeus que estavam espalhados nas províncias do seu reino. A data do extermínio foi marcada e a contagem regressiva começou. Quando Mordecai, o judeu, ficou sabendo do decreto de morte que estava sobre ele e seu povo, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, saiu pela cidade e clamou com grande amargura. Depois enviou um recado à prima que ele criara e que agora era rainha, a fim de que intercedesse pelo seu povo diante do rei Assuero. Ester mandou avisar ao seu primo que há 30 dias não era chamada pelo rei, que qualquer homem ou mulher que entrasse no pátio interior para avistar-se com o rei sem ser chamado, não havia outra sentença a não ser de morte para essa pessoa, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro, que deveria ser tocado na ponta como sinal do favor do rei. Mediante as justificativas de Ester, Mordecai enviou um novo recado dizendo que era hora dela se posicionar. Se ela se calasse, certamente prejuízos viriam sobre ela mesma. A proposta desta meditação é vermos como o nosso posicionamento correto desata as bênçãos de Deus. Quando assumimos a postura devida, Deus estenderá a sua mão para reverter decretos malignos e estabelecer decretos de bênção. No verso 14, Mordecai diz para Ester que se ela se calasse, Deus levantaria socorro de outra parte. Mordecai sabia que Deus não abandonaria o seu povo e de alguma forma o livramento viria. Isto é, o posicionamento de Ester iria fazer história, porém se ela não fizesse nada, estaria jogando fora a oportunidade da sua vida. Quando não nos posicionamos e nos calamos, as oportunidades passam e Deus as dará a outros que lhe ouvirem e tiverem a ousadia necessária para agir. A confiança que temos em Deus deve nos revestir de coragem a fim de fazermos o que deve ser feito. Não deixe que as oportunidades oferecidas por Deus de sermos o instrumento usado por Ele para a realização dos seus projetos sejam desperdiçadas. É certo que, se não fizermos o que Deus espera, outros ocuparão o nosso lugar. Depois de avisar Ester que de alguma forma Deus daria livramento ao seu povo, Mordecai diz que ela e a casa de seu pai é que pereceriam. Quando não nos posicionamos, comprometemos o nosso futuro e o futuro da nossa descendência. Quantas vezes ficamos quietos quando precisamos repreender um filho? Quantas vezes deixamos que as mágoas e a falta de perdão dominem a nossa alma e nos calamos ao invés de buscar o acerto? Quantas vezes nos calamos no ambiente de trabalho quando alguém se opõe à nossa fé e diz respeito ao nosso Deus? Quando nos silenciamos e não nos posicionamos, interrompemos o fluir da bênção e comprometemos o nosso futuro. Depois, Mordecai faz Ester considerar que Deus havia lhe colocado no palácio exatamente para aquele momento. Ou seja, Deus tem plano com as coisas, até mesmo com aquelas que são desconfortáveis para nós. Ele não é o Deus do acaso, mas Deus de propósitos e estratégias. Quanto a nós, quando nos posicionamos, honramos a Deus com a nossa atitude. O nosso posicionamento é o amém que Ele quer ouvir. Portanto, não se esconda, não desconsidere
que a mão de Deus está por trás de tudo. Muitas vezes nos falta uma visão mais profunda acerca do que está acontecendo. Somos rasos nas avaliações e não enxergamos que Deus tem algo maravilhoso para realizar e conta conosco para que o seu plano se cumpra. Após receber o conselho de seu primo, Esther toma a decisão de se apresentar diante do rei Assuero, ainda que isso pudesse lhe custar a vida. Porém, antes de ir, ela se prepara e pede a Mordecai que convoque todos os judeus para 3 dias de jejum, sem alimento e sem água, em seu favor. Ela e suas servas também jejuaram e, debaixo de cobertura espiritual, com ousadia, entra no pátio interior do palácio para se avistar com o rei, que lhe estende o cetro, lhe concede o seu favor e lhe oferece até metade do seu reino. O posicionamento de Esther fez com que Deus liberasse a bênção. O decreto de perseguição e morte aos judeus foi revertido. Amã, o inimigo de Mordecai e do povo judeu, foi enforcado. Deus executou juízo sobre o perseguidor do seu povo. E assim, no tempo em que o povo estaria sendo exterminado, a festa de Purim foi estabelecida. Um tempo lindo de comemoração do triunfo sobre o adversário. Sendo assim, não tenha dúvida de que no seu posicionamento, Deus vai converter o seu pranto em festa. Uma festa linda, onde você irá celebrar a sua vitória. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.